E se a pobreza de um continente inteiro não fosse um acaso, mas sim um projeto? Pois é, essa é a pergunta central de As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como esse livro icônico reescreve 500 anos de história para tentar decifrar o nosso presente. Para entender o livro, a gente tem que começar com essa ideia aqui do próprio Galeano. A história não é só uma coisa do passado guardada num museu. Ela é um profeta. Ou seja, olhar para as feridas antigas não é só para lamentar, mas sim para entender as cicatrizes de hoje e, quem sabe, prever os desafios de amanhã. Essa é a chave de tudo. A metáfora principal do livro ela é brutal. Galeano basicamente diz que a história da América Latina é como uma longa hemorragia. As riquezas do continente seriam o sangue, fluindo por veias abertas, só que para alimentar e enriquecer outras nações. Então, vamos lá. A primeira parte da nossa análise nos leva para a raiz de tudo, a chegada dos europeus. Oficialmente, eles vieram em nome de Deus, da coroa, mas, como Galeano aponta, tinha uma outra força muito mais poderosa movendo tudo isso. No papel, a justificativa era nobre, né? Servir a Deus, servir ao rei. Só que por trás da cruz e da coroa, o que movia mesmo as engrenagens era uma fome insaciável por riqueza. Essa busca por ouro e prata que vai definir o destino de um continente inteiro. E essa aqui é a visão de quem estava aqui para recebê-los. Um texto indígena da época descreve a obsessão dos europeus com essa imagem, muito visceral. Não era só um desejo, era uma fome quase animal, um anseio desesperado que mudaria para sempre a vida de milhões de pessoas. Essa busca sem limites por metais preciosos levou os espanhóis a um lugar muito específico. Uma montanha que virou o coração do Império Espanhol. Um símbolo de uma riqueza que a gente nem consegue imaginar, mas que veio com um custo de sofrimento igualmente inimaginável. Potosí. Esse era o nome do lugar. Mas o apelido sombrio que a Montanha de Prata ganhou já diz tudo. A montanha que come homens. Um nome que escancara o preço humano de toda aquela riqueza. A montanha que encheu os cofres da Europa era para os povos originários a montanha que devorava vidas. 8 milhões. Vamos parar para pensar nesse número. 8 milhões. Essa é a estimativa do número de vidas indígenas que foram perdidas só nas minas de prata de Potosí. É um número que a história oficial muitas vezes deixa de lado, mas que Galeano faz questão de trazer para o centro da discussão. Agora, a gente dá um salto no tempo. Galeano argumenta que, mesmo com o fim do domínio colonial, aquele mecanismo de exploração não acabou. Ele só mudou de cara. E este slide aqui resume muito bem essa tese. Os conquistadores de caravela deram lugar aos tecnocratas de jatos. As ordens que vinham da coroa foram substituídas pelas missões do FMI. Na visão dele, a exploração não acabou com a independência, ela só se modernizou, se tornou mais sutil, mais financeira, mais corporativa. E essa linha do tempo mostra bem para onde a riqueza estava indo. No século XVI, o ouro e a prata iam direto para a Espanha. Aí, em 1703, um tratado com Portugal acaba desviando o ouro do Brasil para a Inglaterra, ajudando a financiar a Revolução Industrial por lá. Já no século XX, o poder muda de mãos e quem passa a dominar a economia da região são as corporações e os bancos dos Estados Unidos. A sangria continuava, só mudava o beneficiário. Certo, mas e aí? Qual é a consequência de 5 séculos de extração sem parar? É aqui que Galeano conecta toda essa história com a realidade que a gente vê hoje na América Latina. Essa imagem é chocante. Galeano usa essa metáfora para falar da violência silenciosa da pobreza. Não são crimes que saem no jornal, mas uma devastação contínua que aparece nas estatísticas de fome e de miséria. E chegamos no ponto central da obra inteira. Para o Galeano, subdesenvolvimento não é uma fase, tipo, um dia a gente chega lá. Não, é o outro lado da moeda do desenvolvimento. A riqueza de uns seria, nessa visão, o resultado direto da pobreza de outros. Para terminar, Galeano não apresenta essa história toda como se fosse um destino do qual não dá para escapar. Muito pelo contrário, ele usa isso como um chamado, um desafio à ideia de que o futuro já está traçado. E isso é fundamental. A situação atual do continente, segundo ele, não é por causa de um plano divino ou de alguma falha dos povos daqui. É o resultado de processos históricos, de decisões e ações tomadas por pessoas. E a gente encerra com essa pergunta provocadora do próprio autor. Se essa história de opressão foi construída por seres humanos, será que ela também não pode ser desconstruída e reescrita por eles? É uma questão que continua ecoando forte.
tão relevante hoje quanto na época em que o livro foi lançado.